nós queremos convidá-los a abrirem a palavra de Deus juntamente comigo em 1 Timóteo 6. Timóteo 6, de 3 a 16. Eu quero convidar vocês a lerem comigo de forma alternada, do 3 ao 10. E aí quando nós chegarmos, nós vamos depois ler de forma uníssona do versículo 11 até o 16. 1 Timóteo 6, de 3 a 16, alternadamente do 3 ao 10 e conjuntamente do 11 ao 16. A palavra fala dos falsos mestres e os perigos da riqueza. Mas é interessante que isso tem um sentido no texto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Juntos, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em sua época determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Pela manhã nós falamos sobre a eleição incondicional. Mas interessante, há poucos dias nós passamos por eleições municipais e também estivemos no decorrer, há 2 anos atrás, nós também passamos por eleições presidenciais, enfim. Não é uma coisa estranha para nós essa linguagem, quando fala-se de eleição, no cunho secular. Mas quando nós falamos de eleição incondicional em relação à fé, algumas coisas se tornam importantes, e é por isso que eu falei que a mensagem da manhã ela era a causa daquilo que nós falaríamos nessa noite. Porque se há uma eleição,
com certeza haverá um momento de se tomar posse. E eu quero aqui dizer para vocês que o tema dessa noite, quando Deus me deu essa palavra, eu pensei que ele geraria muita polêmica quando eu a pregasse. Exatamente por causa de pessoas que estão em meio à fé, que usam jargões, de forma muitas vezes pretensiosa, para, de alguma maneira, levar os incautos a realizarem os seus interesses. Tomando posse da vida eterna. É exatamente a mensagem dessa noite. Porque se Deus, Ele elegeu os seus eleitos para a salvação, e nós não sabemos quem são esses eleitos, por onde eles estão, por onde andam. A verdade é que Deus os elegeu antes que houvesse mundo, e haverá um momento na vida destes que eles serão levantados para que eles tomem posse dessa vida eterna que começa aqui. E eles lutarão, combaterão a fé, guardarão essa fé, se assim Deus os permitir, se Jesus não vier antes disso. Deus talvez chame muitos na fé para junto de si. Deus ressuscitará a muitos certamente para se encontrar com o dono da igreja. E aí, quando eu falo que a mensagem ela podia soar estranho para muitas pessoas, é porque tomar posse foi um jargão que foi bastante utilizado no meio evangélico em alguns anos atrás. Eu decreto, eu amarro, tome posse, segura a bênção. Tudo isso foram muitos jargões que se ouviu no meio chamado evangélico. Mas eu queria dizer para vocês que ao meditar nessa passagem bíblica, especialmente nesse tema, o meu coração estava certo de que o mesmo seria alvo de críticas, talvez, por algumas pessoas. Mas eu digo daquelas pessoas que talvez não tenham percebido a importância do que seja tomar posse da vida eterna. A princípio, dado ao exagero e mau uso de expressões como esta, em meio à fé dos nossos dias, as pessoas usaram muito mal essa expressão. Mas ela é uma expressão rica, ela é uma expressão tremenda, maravilhosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma expressão bíblica que muitas vezes é usada de forma interesseira pelos manipuladores da fé. A verdade é que muitas pessoas planejam sua existência procurando formação, conhecimento, ótimos salários e uma excelente profissão. Na maioria das vezes, com o fim de serem reconhecidos, de terem status e ficarem ricos. Mas o problema é que no meio secular, na tentativa de conseguir tudo isso, muitos, até mesmo em meio à fé, acabam desvalorizando tudo isso. Para muitos, eles acabam desvalorizando o próprio ser em busca do ter,
deixando para trás valores essenciais para o caráter. E uma das coisas que nós temos enxergado é que as pessoas têm muitas vezes se descuidado daquilo que talvez seja a coisa mais importante para a sua vida. Em meio à fé que nós chamamos evangélica, aquela fé salvadora, não é muito diferente, porque muitas pessoas, elas acabam por se descuidarem, por esquecerem que Deus lhe deu um grande presente em Cristo Jesus, a vida eterna. E estes foram eleitos antes que houvesse mundo, antes que houvessem praticado o bem ou o mal. E eles foram um dia alcançados pela graça salvadora, e através da ação do Espírito Santo foram convencidos, e eles agora creem em Jesus Cristo, e a partir desse momento eles precisam tomar posse da vida eterna. Porque a partir do momento em que o Espírito Santo, ele entra, ele realmente enxerta, ele coloca em nós a fé, o arrependimento. Doravante, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos responsáveis pelos caminhos que nós andamos. E a vida eterna, ela é legada a todos nós. Nós precisamos tomar posse dela. E o mais interessante é que a vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui, ela começa agora. E eu e você, nós precisamos cuidar, nós precisamos tomar posse dela, nós precisamos viver espiritualmente para a honra e glória do Senhor aqui. Porque as pessoas dizem assim: eu vou viver a vida eterna com Deus após a morte. Não. Nós começamos a viver a vida eterna a partir do momento em que nós somos convencidos pelo Espírito Santo da promessa. Quando nós somos convertidos por Ele. É por isso que é fundamental nós ouvirmos a palavra, pois o que diz a palavra, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas interessante é que tem muita gente lutando exatamente para ter muitas coisas. E tem esquecido daquilo que a Bíblia diz é a coisa mais importante para o homem: a salvação. Mas interessante é que Paulo, ele queria mostrar a Timóteo os marcos da fé, os seus valores, e que eram herança para aqueles que creriam em Jesus Cristo. E ele queria exatamente mostrar para Timóteo que para ele se apossar da vida eterna, era necessário algumas coisas importantes a serem feitas. Então ele chama aquele jovem pastor, e aí ele diz: olha, você quer tomar posse da vida eterna, então você vai precisar de algumas atitudes importantes. E é exatamente sobre essas atitudes que eu quero mostrar para vocês nessa noite, que talvez algumas pessoas estejam alheias a essas atitudes, a essas escolhas que eu e você, como os eleitos de Deus, que fomos antes que houvesse mundo, que fomos encontrados pela graça, convencidos pelo Espírito Santo, que agora nós precisamos nos apossar dessa vida eterna, que ela começa aqui.
o texto vai mostrar algumas coisas importantes para nós. Versículo 11, ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Mas que coisas ele está falando? É porque exatamente elas ficaram nos versículos anteriores. Está lá exatamente no versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele diz: foge destas tentações. Se você quer tomar posse da vida eterna, você precisa fugir delas. É exatamente o que Paulo diz: foge do secularismo, dos valores do mundo que aí está. Paulo evoca o homem de Deus a uma atitude pessoal, consciente, a fugir, a se desviar, a se desembaraçar de todo o peso e do pecado que muitas vezes nos atormenta, nos persegue. Não só vocês, mas a pastores, a presbíteros, a liderança em geral. A preocupação do apóstolo não era com o homem natural, não era com o homem sem conhecimento de Deus, e sim com aquele que fora chamado por Deus, que fora eleito por Deus para a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que a eleição incondicional, ela causa essa posse da salvação. Eu não sei quem Deus elegeu para a salvação, mas eu sei que Ele vai de encontro a estes. E estes um dia eles tomarão posse da vida eterna. Porque lá no céu não pode faltar nenhum eleito. Por isso Deus os levantará. Existe um cântico do nosso cenário que diz que seja em casa boa ou ruim, com Cristo é céu ali. Então tem gente ainda esperando pela vida eterna, dizendo que crer em Jesus Cristo, que está salvo. Não, querido. A vida eterna, ela já começou. Ela já começou. Agora, a grande pergunta é: você foi convencido de fato pelo Espírito Santo da promessa? Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa? Eis a questão. A exortação de Paulo não significa que o seu filho na fé, que aquele jovem pastor fosse um avarento ou coisa desse nível. Que ele fosse um ostentador. Pelo contrário. Paulo, ele estava prevenindo aquele jovem pastor quanto à postura correta, não só do pastor, do presbítero ou diácono, mas de todo aquele que foi alcançado pela graça, de todo aquele que foi convencido pelo Espírito Santo. Eu sei que nós ostentamos o desejo do nosso coração por um bom trabalho. Todos nós lutamos por isso, e não é errado. Por um bom salário, por sucesso, por uma vida confortável. Mas nós só não podemos esquecer da nossa vida de fé, dos valores espirituais,
Nós só não podemos esquecer da nossa alma, da nossa comunhão com Deus. E às vezes nós temos cuidado tão mal da nossa vida espiritual. Eu falo para vocês porque, como pastor, é difícil reunir para o culto doméstico. Mil e uma coisa aparece para tirar aquele espaço que é necessário para a nossa casa, para a nossa família. Mas é fundamental que nós possamos observar isso. E é uma luta fazer isso. Mas a advertência da palavra para todos nós é que a obstinação por estas coisas acabam por nos colocar em muitas ciladas. E aí a palavra vai nos dizer, ciladas tais como ostentação, arrogância, presunção, nos esquecendo do amor muitas vezes ao próximo, de fazer o bem ao próximo. Às vezes coisas simples que nós temos e podemos doar, podemos ser bênção na vida do outro e a gente não tem feito isso. Ciladas como a concupiscência da carne, os desejos, os pensamentos, coisas triviais da vida que não são essenciais para a fé, e nós muitas vezes estamos brigando, estamos criando polêmicas em relação a isso. Coisas como propina, suborno, engano, que muitas vezes está no meio do povo de Deus, e eles parecem não se tocarem disso. Porque às vezes o interesse por aquilo que é material perpassa o próprio valor da fé, manchando a fé, fazendo a alma adoecer. Nós nos descuidamos da nossa alma, do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus. Por isso a nossa atenção, ela deve estar comprometida com a palavra, com os ensinos da palavra. Mas geralmente ela é encontrada na prostração do que é material. Às vezes nós lutamos com toda a nossa força, nós ansiamos tanto por aquilo que é material, e esquecemos de valorizar o lado espiritual, aquilo que nos faz bem, aquilo que agrada ao Senhor, que dá prazer a Ele. Nós não atentamos para aquilo que diz a palavra. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Às vezes nós chegamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, por alguns instantes, em busca daquilo que a nossa alma deseja. É por isso que nós somos atormentados, muitas vezes perseguidos, muitas vezes não há paz no nosso interior, vem a preocupação, vem a depressão e muitos outros males. Porque nós não confiamos na provisão de Deus. Nós não valorizamos aquilo que é mais sagrado para nós. Nós muitas vezes não temos tempo de cuidar da vida eterna que foi dada por Deus. É impossível tomarmos posse da vida eterna na dimensão de ativismo, na enxurrada de ativismo, na dimensão terrena que nós vivemos, com tantas preocupações, com tanta ansiedade, com tantos problemas. Não é de se estranhar o descomprometimento com a causa de Deus. As igrejas, muitas igrejas, elas estão prenhas de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tantos valores materiais. E muitas vezes elas vão parir crentes cheios de defeitos, tortos, aleijados.
e pensam que estão vivendo para a glória de Deus, mas se descuidaram muito daquilo que é mais precioso para eles: a vida eterna. Não é de se estranhar realmente que muita gente viva uma negligência à vida da igreja, ao reino de Deus. A frieza na fé, o não comprometimento com o reino de Deus é resultado de tudo isso, queridos. Eu gostaria de clamar à igreja para que paremos, reflitamos. Eu gostaria de chamar a igreja para que nós sejamos sinceros diante do Senhor. Eu gostaria que nós fizéssemos uma promessa para Deus, diante dEle, que nós vamos arrumar a nossa vida. Porque nós precisamos nos apossar da vida eterna de verdade, de fato. E que se nós não nos preocuparmos com aquilo que é mais importante para nós, se nós achamos que o materialismo é a coisa mais fundamental para a nossa vida, nós estamos, na verdade, distante da vida eterna. Nós estamos mendigando a fé. Se aposse da vida eterna. Ela é para os eleitos do Senhor, para os chamados em Cristo Jesus, para aqueles que foram encontrados através da pregação do Evangelho e por ele foram levantados. Uma segunda coisa importante para nós, quando nós falamos de tomar posse da vida eterna, é que se o conselho de Paulo é para fugirmos de tudo que não agrada a Deus, em contrapartida, a lógica aponta uma segunda atitude a ser tomada, e só eu e você podemos tomá-la. Aquele que está em fuga necessita de uma coisa. Eu gostaria de saber quem vai acertar isso. Você pode dizer aí, do meio da igreja: aquele que está em fuga necessita de uma coisa. O que é? Vamos pensar. Eu estou fugindo realmente de algo que tenazmente me assedia cada dia, e eu preciso fugir dela. Está óbvio que essa pessoa, ela precisa de refúgio. Essa pessoa precisa se refugiar nos pilares, nos valores, nos princípios da fé cristã postulados por Deus. Porque ninguém jamais se apossará da vida eterna se não foi eleito por Ele. E se os nossos cuidados for para com o mundo material, for para com o mundo secular, certamente a nossa vida eterna está comprometida. Não porque nós teremos ou obteremos a vida eterna pela nossa obediência, mas porque o descuidar da fé é um sinal muito ruim. É um sinal de perdição. Vocês sabiam disso? Que a cada momento em que nós invertemos os valores da fé, nós demonstramos sinal de perdição para os outros. Que a cada pecado que ele é exposto diante dos outros, nós estamos dizendo que nós não pertencemos a Deus naquele momento em que nós estamos errando. Embora o eleito nunca perca a salvação. Mas é um sinal muito ruim. O versículo 11 fala sobre isso.
Os irmãos poderão olhar lá. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ou seja, refugiem-se. Refugiem-se nos valores da fé, nos princípios, no alicerce da fé, nos postulados que Deus colocou para o seu povo, para os seus eleitos. E aqui o que falamos aqui parece algo sem sentido, porque Paulo estava falando para um pastor e nós estamos falando para pessoas crentes no Senhor Jesus. E parece sem sentido nós falarmos para crentes. Mas é porque Paulo, ele previa realmente dias difíceis na vida de Timóteo. Assim como nós também teremos dias difíceis, de lutas, de tribulações, de provações, que muitas vezes nós parecemos desvanecer da fé. Naqueles dias sombrios que parecem que Deus está longe de nós. É nesses momentos que nós precisamos do refúgio. Nós precisamos nos refugiar na palavra. Nós precisamos nos refugiar em tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe para a nossa vida, que nos encheu de paz, de gozo da sua presença. Nós precisamos nos refugiar em Cristo. É óbvio que os crentes se esquivem do mundo e suas fascinações e se refugiem na rocha que é Cristo e tudo que é princípio bíblico. E quando nós falamos dos pilares da fé, nós entendemos como pilares da fé aquilo que sustenta, aquilo que alicerça, aquilo que é base, aquilo que é difícil, o qual nós enxergamos somente na palavra e pela palavra de Deus, tão somente na palavra. Lá em Atos 2:42, eu quero convidá-los a olharem comigo para esse texto, Atos 2:42. Ele vai falar algo muito importante para a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ele vai dizer mais: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É uma palavra muito conhecida da igreja. Nós sabemos que a vida de fé compreende muito mais do que isso. Mas tudo que compreende a fé está firmado, para estar firmado sobre este fundamento. A vida de adoração do povo de Deus. A vida de comunhão do povo de Deus. Há uma insaciabilidade em um grande número de crentes nos nossos dias, em meio à fé, os quais parecem não terem sido descedentados, e aí eu fico preocupado com isso. Eles parecem não terem sido ainda satisfeitos com o pão da vida, com a água da vida, que é Cristo Jesus, e que para a satisfação do seu ego, muitas vezes necessita de uma porção de álcool no seu interior, de um pouco de nicotina no seu sangue, porque a sã palavra de Deus não é suficiente para arrebatá-los do pecado, do mundo secular. Eu não vou nem falar de vinho não, porque não é pecado beber vinho. Pastor, não diga isso. Não é pecado.
Mas cuidado com o excesso. Tudo que é demais é pecado. Tenha cuidado. Mas tem muita gente que parece insaciável. Parece que precisa viver um pouquinho de pecado todo dia. E nós precisamos ter cuidado, porque a vida é eterna. Ela, na verdade, compreende santidade. Todo tempo. Todo momento. Porque a vida de santidade, ela é progressiva. Ninguém aqui deixa de ser pecador. Mas nós precisamos de viver a fé continuamente, todo dia vencendo, para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, muitas vezes, porque acalentamos vícios na nossa vida, coisas que desagradam a Deus e agradam o nosso coração. Os pilares da fé, para muitos, parecem não serem suficientemente capazes de satisfazê-los. E eu gostaria de dizer para você que somente Jesus é capaz de nos satisfazer, de nos tornar as pessoas mais felizes desse mundo. Por isso nós precisamos perpassar esses valores materiais, humanos, seculares. Se de fato nós somos eleitos, nós vamos viver uma vida de santidade que agrada ao Senhor. A fé que encerrou Paulo na prisão, a fé que levou Lutero a ir contra os dogmas e tradições da sua religião, a fé que levou à fogueira Policarpo, a fé que levou Jesus à cruz, deve ser a fé que pautará o seu viver dia a dia. Para nos apossarmos da vida eterna, é necessário atitudes que são responsabilidades nossas e que só acontecem em obediência. É interessante e importante que eu diga que você não poderá ser salvo pela sua obediência, mas você não será salvo sem ela. Você já foi salvo pela obediência de Cristo. Mas você precisa viver em santidade. E a santidade só acontece em obediência à palavra. É importante, irmãos, porque o negligenciar a palavra de Deus evidencia perdição. Em João 17,3, a palavra afirma que a vida eterna é esta: crer em um único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, a quem enviastes. Mas nós precisamos de entender isso, porque o crer, ele requer N coisas na nossa vida. E às vezes nós não estamos prontos para viver essa fé salvadora como Deus quer. Portanto, a expressão segue aponta o caminho a ser trilhado para que tomemos posse da vida eterna. E esse caminho evidencia atitudes, virtudes a serem cultivadas por nós. Abrem Colossenses 3, de 5 em diante. Colossenses 3. Ele diz assim: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, em circuncisão ou nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que texto maravilhoso, irmãos. Ele vai exatamente fortalecer ainda mais essa questão da posse da vida eterna nas nossas vidas. Mas, em terceiro lugar, para tomarmos posse da vida eterna significa assumir uma função oposta para o qual nós fomos eleitos. E Paulo nos ensina uma outra atitude a ser tomada para tomarmos posse dessa vida eterna. Ele vai exatamente dizer: você quer tomar posse da vida eterna? Então ele diz: conserve-se em santidade em todos os seus dias. Lute todos os momentos para que a santidade seja o seu alvo a cada instante. Aí eu posso entender a palavra do escritor aos Hebreus, onde ele diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A vida eterna não é uma escolha minha ou sua. Ela é um presente de Deus, o qual só receberá aqueles que foram eleitos para um mandato eterno. E esse mandato, ele começa aqui nessa vida. Seria intrigante nós termos que viver a vida eterna após a morte. Mas não faz sentido. Nós devemos dizer, eu tenho que dizer, eu creio. E ainda viver os ditames do eu creio. Os requerimentos da fé. Passar pelos desafios que a fé nos impõe para a honra e glória de Deus. Sermos provados e aprovados. É fundamental para nós percebermos a palavra de Deus de uma maneira tão clara na nossa vida. Esse mandato, ele é pessoal e ele requer do eleito e chamado por Deus para somente tomar posse da vida eterna aqueles escolhidos dele. A estes lhes é requerido comprometimento total, de uma vida irrepreensível, de uma conduta intocável, onde os convidados só entrarão com trajes a rigor, vestimentas de santidade, vestimentas que foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. É interessante quando nós falamos sobre isso, e é estranho quando nós tomamos uma ilustração como uma pessoa que comete 100 assassinatos e diante dos nossos olhos essa pessoa não tem jeito. A gente pensa sempre assim. Mas a palavra diz que lá no céu não entra assassino. E aí a gente precisa entender isso, porque a palavra de Deus não mente. E o interessante é que se aquele indivíduo que tirou a vida de 100 pessoas, ele chegar no seu interior e ele disser: eu creio, a vida eterna também passará para essa vida,
porque todo aquele que crê em Jesus será salvo. É bem verdade que ele não está isento das cobranças deste século, das leis civis. Porém, em Cristo Jesus, os seus pecados foram perdoados. E se ele crê em Cristo Jesus, ele é redimido, assim como eu e você. Não foste assim com o ladrão? Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. E a palavra de Cristo foi: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Este mandato possui duas dimensões. A dimensão é terrena e a dimensão eterna. Ele começa aqui, ele começa agora para aqueles que creem. E nesta vida terrena, ela vai durar enquanto tivermos vida. E nós precisamos de comprometimento com o reino de Deus, de sermos testemunhas de Cristo Jesus e vivermos vida de santidade irrepreensível. Consequentemente, a vida além da morte será de total santidade, corpo glorificado, incorruptível. E para chegar lá, se faz necessário combatermos o bom combate da fé. Se faz necessário guardarmos essa fé. Assim como foi com os vultos da fé. Não pode ser diferente comigo e com você. Você é um eleito de Deus. O seu coração lhe incomoda quando você ouve esta palavra do Senhor. Então eu gostaria de dizer para você: guarde o mandato. Lute para que esse mandato seja intocável. Esconda-se debaixo das asas do Senhor. Faça dele o seu depósito, onde acreditamos a nossa esperança, a nossa fé nele. Entregue a ele toda a sua vida. Busque nele. Eu quero convidar você, nessa noite, a aplicar isso. Quero convidar você a cuidar da sua vida pessoal, da sua vida de fé, buscando esse alvo de conservar-se em santidade todos os momentos da sua vida. Em tudo que você vai fazer, pensa se você está agradando a Deus. Em todas as atitudes, em todas as decisões que você vai tomar, pergunte se você está agradando a Deus. Porque se você tem dúvida, não é do Senhor. Tudo aquilo que coloca dúvida em você, não é do Senhor. Porque Deus, Ele firma os seus passos. Ele lhe dá consciência, Ele lhe dá convicção, Ele te fortalece, Ele te encoraja, Ele te segura. Mas se você tem dúvida, a dúvida não pertence ao Senhor. Finalmente, a última coisa que gostaria de dizer para vocês nessa noite é que para tomar posse da vida eterna, é necessário mais uma coisa. Nós falamos de valores materiais, que nós corremos atrás deles. Mas eu gostaria de dizer para vocês que ouçam isso. Se nós queremos tomar posse da vida eterna, saiba que o nosso contentamento
o nosso conforto, o nosso consolo, ele deve ser o Senhor. Ele deve estar no Senhor. Então, se nosso coração ele não está no Senhor, se o nosso coração ele está no materialismo, no secularismo, então jamais eu vou tomar posse da vida eterna. Eu jamais cuidarei da vida eterna. O que Paulo nos ensina é uma fé pura, é uma fé sadia, nos fazendo entregar ou enxergar que para nos apossarmos dessa vida eterna, se faz necessário colocarmos realmente o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, o nosso amor no Senhor, Deus e Pai. Paulo estava apenas dizendo, em outras palavras, aquilo que Moisés dissera lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. Você pode abrir comigo e ler. Deuteronômio 6, 4 e 5. Paulo, como um hebreu, ele conhecia a palavra, e ele sabia disso. Ele sabia que para nós nos apossarmos da vida eterna era necessário realmente fazermos isso. Vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Porque se você não tiver realmente o coração no Senhor, se o seu coração ele não está em Deus, se o seu coração ele ainda vive o secularismo, os valores materiais deste mundo, com certeza você ainda não tomou posse dessa vida eterna verdadeiramente, como nós deveríamos fazer. Você olha, porque a preocupação que nós temos, a sua preocupação, realmente, a preocupação de Paulo era com aqueles que se diziam homens de Deus. E se evidenciariam realmente eles se redavam com expedientes, com coisas muitas vezes que não agradavam ao Senhor. E aí nós precisamos ter cuidado com isso. Porque muitas vezes, eu e você, nós nos deixamos conduzir por esses valores. E nós muitas vezes nos encontramos longe de Deus, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E dessa feita, nós não estamos vivendo a vida eterna como Deus gostaria que nós vivêssemos. Embora tivéssemos o suficiente para viver com a sua casa, muitas vezes nós não nos contentamos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós precisamos de viver a alegria no Senhor e que Deus ele seja o conforto, o consolo, a provisão para a nossa vida. Vivamos pela graça dele, como Paulo nos ensina. Paulo nos ensina a genuína fé ao dizer em Filipenses 4, 10 a 19. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo mais essa leitura. Filipenses 4, 10 a 19. Percebam o que Paulo nos ensina. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associar-vos na minha tribulação,
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Então Paulo, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É assim que nós devemos viver, irmãos. Nos apossar da vida eterna e viver de forma que agrademos a Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Portanto, é fundamental para nós aplicarmos isso para a nossa vida. Quando nós lemos a palavra, o jovem rico, ele é um exemplo a ser deixado de lado para todos aqueles que querem se apossar da vida eterna de fato. Ele realmente tinha bastante posses, mas o seu coração não estava em Deus. E ele comprovou isso. Eu quero dizer para você nessa noite, façamos diferente do jovem rico. Busquemos em Deus, busquemos os pilares da fé, vivermos a vida eterna para a honra e glória do Senhor. Lá em Mateus 16, 26, é o último texto aqui, fechando a nossa mensagem. Ele vai dizer uma coisa muito importante. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Vamos pensar sobre isso. A vida eterna, ela é um presente de Deus para os seus eleitos. E a grande pergunta nessa noite para você és um eleito de Deus? Se você é um eleito de Deus, tome posse da vida eterna que Ele te deu. Cuide da sua vida espiritual. Busque a face do Senhor. Viva para agradar ao Senhor, ainda que em muitos momentos, para fazer isto, você tenha que perder coisas, bens materiais. Mas só assim você poderá tomar posse da vida eterna, segundo a vontade do Senhor. Não existe bens, não existe valor, não existe status, nem ninguém ou coisa alguma que valha o valor da sua alma. Se aposse da vida eterna. Se aposse dela. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós vamos convidar a banda para a gente cantar um louvor numa igreja. Eu os convido a usarmos as palavras de Jó, quando ele falou sobre aquilo que era supremo na sua vida, o bem supremo dele. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora
de contigo andar. Que você realmente tome posse da vida eterna e ande com Deus, momento após momento. Posse da vida eterna. Ela é o maior bem que nós podemos ter nessa vida, porque dela nós nada levaremos, mas a fé nos faz estar com Deus eternamente. Vamos orar?